Olá a todos que nos assistem, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar sobre o desenvolvimento front-end com o framework Vue.js e HTML5. Antes de iniciarmos o desenvolvimento com a linguagem HTML e o framework Vue.js, vamos ver o processo para baixar a IDE de desenvolvimento Visual Studio Code. Então, abrindo o browser, vou acessar o Google, vou digitar Visual Studio Code Download. O primeiro link nós temos aqui então, Visual Studio Code is free and available, né? Sua favorita plataforma, né? Está disponível para sua favorita plataforma, então Linux, Mac OS e Windows. Meu sistema operacional é Windows, vou clicar no link, independente se fosse Linux ou Mac, mas vou clicar no link. Aqui eu tenho então as opções para download. Então eu tenho o instalador do Windows ou para Mac ou para Linux. Eu vou clicar em instalador do Windows e eu vou clicar Windows System Installer x64. O Windows é 64 bits. Então ele está fazendo o download. São 93,5 megabytes. Então aqui eu tenho o link, né, de download, eu vou abrir. Após fazer o download, eu vou abrir. Como eu já tenho instalado, ele está dizendo que eu já tenho o Visual Studio, eu vou fechar aqui para poder fazer o processo. Então, clico novamente, né? Aqueles que não têm instalado o Visual Studio, naturalmente ele não vai dar essa mensagem. Então, após efetuarmos o download do Visual Studio Code Installer, o instalador, nós seremos levados a essa janela onde ele apresenta o acordo de licença. Eu clico que eu aceito o acordo. Eu vou clicar em próximo. Ele indica a pasta onde vai ser instalado. Vou clicar em próximo. O instalador criará os atalhos do programa na seguinte pasta. Então eu vou clicar em próximo. Vou marcar as opções para criar um atalho, adicionar ou abrir com code e adicionar abrir com code no menu de contexto do Windows Explorer. Vou clicar em próximo. Vou clicar em instalar e esperar o processo de instalação. Então ele está preparando para instalar, está dizendo o instalador está se preparando para instalar o Visual Studio Code no seu computador. Então ele iniciou o processo de instalação.
Então ele concluiu o processo de instalação, completando o assistente do instalador do Visual Studio Code. A opção está marcada para, ao concluir, iniciar o Visual Studio Code. Vou deixar marcado porque ele já vai abrir, então vou clicar em concluir. Esta é a tela principal do Visual Studio Code. Naturalmente eu já tinha um arquivo aberto, ao qual usarei depois nas próximas aulas, mas a tela principal do Visual Studio Code é esta que se apresenta neste momento. Aqui nós temos à esquerda o botão Explore, que você vê, ele tem todo o acesso ao projeto aberto no momento. Eu já tenho um projeto aberto, eu vou explicar depois como proceder para abrir um projeto. Eu tenho aqui a aba de Search, de pesquisa. Tenho o controle de versão, então com o Git. Tenho aqui a execução em debug do projeto. Tenho aqui as extensões. O Visual Studio permite a instalação de várias extensões que facilitam o trabalho no dia a dia. E aqui nós temos a opção do Ionic para desenvolvimento mobile, que não é o caso nesse instante. Vamos instalar a extensão que vai ser muito utilizada no decorrer das outras aulas, que é a do Live Server. Que extensão é essa? Ela vai permitir com que nós tenhamos uma atualização em um servidor de execução interno das páginas HTML. E quando nós atualizarmos uma página desenvolvida no projeto, automaticamente ele já atualiza no browser o conteúdo. Então eu vou clicar aqui em Extensions, vai abrir esta aba. Eu vou digitar Live Server. Então veja, eu tenho aqui as opções, eu vou clicar no primeiro. Como eu já tenho instalado, então ele pede para dar um uninstall. Naturalmente a opção aqui para instalar será Install. Basta clicar então na opção de instalação. É igual às outras extensões aqui embaixo, tem o botão Install. Então basta clicar neste primeiro aqui, por exemplo, o Live Server, e clicar em Install. Após isso, o Live Server será instalado junto ao seu Visual Studio Code. Vou clicar novamente aqui em Explorer. Eu tenho nesse instante duas páginas básicas aqui criadas. Eu vou fazer o seguinte. Então, após a instalação, vou seguir aqui o PDF que eu preparei para esta primeira aula. Então, após o processo de instalação, ao qual chegamos na tela principal do Visual Studio Code, apresentei o processo de instalação do Live Server. Né? Então, o Live Server é uma ferramenta, né, útil para o desenvolvedor web que trabalha com o Visual Studio Code. Ele vai permitir com que nós venhamos a visualizar as páginas ou projetos em tempo real no navegador, enquanto edita o código, enquanto modifica o código. Ao fazer a mudança no HTML, ou no CSS, ou no JavaScript, ao salvarmos o arquivo, o Live Server automaticamente ele recarrega a página no navegador, mostrando as alterações instantaneamente. Vamos criar então o nosso primeiro projeto, nossa primeira página HTML. Então, o HTML, o significado é Hypertext Markup Language, linguagem de criação de hipertextos, né, de marcação de hipertextos. Então, Hypertext Markup Language. Tá?
A linguagem HTML ela é a base para as páginas web. Então, todas as páginas web que nós utilizamos atualmente, elas têm como base a linguagem HTML. Depois, junto ao HTML, nós temos as folhas de estilo, que são o CSS, e nós temos o JavaScript, que permite uma interação maior, uma programação diretamente na web, no browser. A programação para o front-end. Há também o JavaScript atualmente para o back-end, mas não é o nosso caso aqui. Nós vamos trabalhar com o Vue.js, mas antes de iniciarmos com o Vue.js, eu preciso apresentar uma base do HTML, HTML5, que é a base de todo o documento HTML, no qual o framework Vue.js é acoplado, é utilizado junto ao HTML. Depois falarei sobre o Vue.js. Nesse instante, vou fazer o processo do zero, vou fechar o meu Visual Studio. Vou vir aqui no meu Explorer. Vou lá em Documentos. Vou criar uma pasta. Novo, pasta. Vou chamar de aula HTML Vue.js. Então, aula HTML Vue.js. Aqui está a pasta criada. O Visual Studio Code, após a instalação, em momento nós marcamos, se você se lembrar, teve um momento da instalação que nós marcamos todas estas opções aqui. E duas dessas opções, uma delas dizia o seguinte: adicione a ação abrir com code ao menu contexto de arquivo do Windows Explorer. Então, após nós termos instalado, quando eu crio uma pasta, eu consigo clicar com o botão direito em cima dela e eu tenho a opção de abrir com code. Automaticamente ele abre já o meu Visual Studio Code. Essa aqui é a tela inicial do Visual Studio Code, com a minha pasta do projeto aberta. Não há arquivo algum nesta pasta. Como eu crio um primeiro arquivo, e neste caso, como eu crio um arquivo HTML? Eu vou clicar aqui no botãozinho de mais, veja, estou ao lado da pasta, New File. Ele abre esta pequena caixa de digitação. Eu vou digitar então, primeiro programa HTML, primeiro programa .html. Então, a extensão do arquivo HTML é .html. Então, aqui eu tenho meu primeiro arquivo HTML criado, que neste caso está todo em branco. Como eu vou criar agora o meu primeiro documento? Então, o comando mais básico para um documento HTML é a tag HTML. Então, os comandos HTML são chamados de tag. Então, a primeira tag é HTML. Veja que o Visual Studio já bota um /HTML. Então, a primeira coisa do documento HTML é a tag HTML e o final é /HTML. Tudo que abre, fecha. Então, abriu, fechou. Fechou como? Fechou com /HTML. A segunda parte da estrutura de um documento HTML é o cabeçalho. Então, é o head. Então, o cabeçalho ele também abre e fecha. É head/head. Dentro do cabeçalho, eu tenho algumas configurações para o documento que eu posso fazer. Uma delas é a definição de um título
que vai aparecer na barra de título do navegador. Então, title e barra title. Então, título, né? Barra título. Então, eu abro e fecho. Dentro da tag, eu defino o que eu quero que ela apresente. No caso do title barra title, é um texto, um título que vai aparecer. Então, o meu primeiro programa em HTML. A próxima tag importante é a que define o corpo da página web, da página HTML. A definição mais básica de todas, a inicial. Então é o body e barra body. Então nós temos aqui a tag de corpo. Tudo que é digitado aqui aparece para o usuário. É o que o usuário vai ver. É o que o usuário vai visualizar. Então tudo que aparece aqui dentro do corpo é o que o usuário vai visualizar. Então nós criamos um documento HTML básico. Então todo documento começa com HTML e finaliza com barra HTML. Depois eu tenho a definição do cabeçalho do documento com head e barra head. Dentro do head eu tenho a definição do título da página, title, barra title, body e barra body. Então, corpo e finalização do corpo. Aqui dentro eu defino o que eu quero. Então é um documento HTML, é uma página HTML. Nós podemos escrever então minha primeira página HTML. É um documento de marcação. Então eu estou utilizando a linguagem de marcação HTML para criar páginas HTML. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ou vim aqui em File, Save. Você vai se perguntar como eu vou visualizar a minha página. Então, enquanto nós temos um documento HTML básico, a exibição dele no browser é automática quando você vai lá e executa o arquivo, dá 2 cliques sobre ele. Se eu vier na pasta que eu criei, aula HTML Vue.js, aqui dentro eu tenho o meu arquivo, primeiro programa HTML. Veja que aparece o ícone do meu browser principal, do meu navegador principal, que nesse caso eu estou usando o Opera. Vou dar 2 cliques sobre o arquivo. Ao abrir o arquivo criado, então você vai perceber duas coisas. Primeiro, que abrindo desta forma, o arquivo propriamente dito na pasta, ele vai apontar o endereço inteiro aqui na barra de navegação do browser com o endereço do meu disco rígido. Estou abrindo um arquivo HTML, seria como abrir qualquer outro arquivo, um arquivo .doc, docx no Word, né? Ou um Excel que abre uma planilha, né? XLSX ou CGLS que abre no Excel. Então aqui eu estou abrindo o documento HTML, que neste caso ele vai pegar o browser que está como browser padrão na sua máquina, instalado como padrão, e vai abrir o documento. Você vai perceber que ele não mostra aqui os comandos que nós digitamos, ele mostra o resultado dos comandos que nós digitamos. Então, veja que o HTML barra HTML define a estrutura básica, né? o abrir e o fechar de documento HTML. O head e o barra head define o cabeçalho do meu documento HTML. Dentro desse cabeçalho eu posso colocar outras tags, outras opções de configuração. Até o momento nós temos só a tag que define o título, então title e barra title, né? E aqui dentro sim eu tenho um título que vai aparecer para o usuário. Se nós vemos aqui no arquivo, você vai ver que aqui em cima
na barra de título, né, da aba que está aberta, nós temos aqui o título do documento. É um título para o documento, que aparece na barra, na aba, né, que aparece na aba da página aberta. E aqui eu tenho o corpo da página, que é o body, barra body, e você vai ver que o texto que eu digito aqui dentro, ele escreve tudo em linha. Não há uma quebra de linha, não há uma formatação se eu fizer só dessa forma. Eu preciso aplicar outras tags que vão permitir com que eu formate, com que eu defina em quais posições estarão os elementos HTML. E aí sim fica, digamos assim, um formato de página como nós vemos no dia a dia, já trabalhado, bonito, tal, e bem definido. Desta forma o texto fica um lado do outro, né, escrito em linha. Vou fechar o browser agora. Vou fazer a execução pelo servidor Live Server. Foi o que nós instalamos aqui pelas extensões, ao qual instalamos a extensão Live Server. Com o documento aberto, então, veja, eu vou até fechar aqui. Aqui ao lado eu tenho o documento, eu vou dar 2 cliques sobre ele. Você vai ver aqui que ele abre o documento, meu primeiro programa.html. Vou clicar com o botão direito. Depois que eu instalei a extensão do Live Server, você vai ver que ele apresenta aqui, ó, Open with Live Server, abrir com Live Server. E tem um stop também para parar o Live Server. Então eu vou executar, vou abrir esse documento com o Live Server. Live Server é o servidor web que vai executar localmente esta página HTML para nós. Ele vai abrir num browser, né, vai executar o servidor e vai abrir no browser padrão. Então veja, ele abriu no browser padrão. Como que eu percebo que o Live Server está em execução? Você vai ver que aqui em cima ele bota o endereço IP da máquina local, que é o endereço de loopback, que é o que a gente chama, que é o 127.0.0.1, é o que representa o seu localhost, tecnicamente falando, e 2.5500, que é a porta onde executa esse servidor, e barra a página que nós criamos. Então agora ele está sendo executado pelo servidor Live Server e ele está abrindo no browser principal, que no meu caso aqui é o Opera, e ele exibe a página com o que nós definimos nela. Então isto é o Live Server. Lá na explicação do Live Server foi dito, né, eu falei que ao atualizarmos o documento e salvarmos, né, ou fazermos qualquer modificação e salvarmos, ele automaticamente atualiza aqui na visualização do documento para nós. Então, se eu vier aqui, agora eu vou acrescentar um título utilizando uma tag HTML, um título dentro do documento. Então, para botar um título, as tags H de head, né? Então as tags H vai de H1 até H6. Quanto menor o número, maior a letra. Quanto maior o número, menor a letra. Então vou botar aqui internamente minha primeira página HTML5. Veja que eu só coloquei, não salvei nada, então o documento não mudou pelo Live Server. Agora eu coloquei, eu vou salvar, vou dar Ctrl S, vou voltar aqui no browser, olha, automaticamente o Live Server já atualizou o conteúdo da página na execução no browser. Então esta é a mágica, é a facilidade que o Live Server nos permite trabalhar. Então, nesta aula nós apresentamos como instalar o Visual Studio Code, como abrir um arquivo, né, de um projeto no Visual Studio Code. Nós criamos uma pasta e abrimos esta pasta pelo Visual Studio Code e criamos um primeiro programa HTML básico.
Você está vendo aqui algumas linhas em verde, escrito comentário em HTML. Vou vir aqui no código. Para comentar o código, né, eu coloco da seguinte forma: sinal de menor, ponto de exclamação, traço, traço, e depois ele coloca para mim pelo Visual Studio Code, completando traço, traço e sinal de maior. Tudo que eu coloco aqui dentro é comentário. Então eu vou comentar: a tag HTML define o início da estrutura do documento HTML. Vou comentar aqui no head. Então, a tag head define um cabeçalho para o documento HTML. Vou comentar no título. A tag title define um título para o documento HTML. Vou comentar o fechamento para ficar registrado. Então, a tag com barra head define o fechamento do cabeçalho. Vou comentar no corpo. A tag body define o corpo da página HTML. Vou comentar aqui no H1, que define um título no documento internamente. A tag H1 define um título para o documento. Aqui temos texto digitado para aparecer na página. A tag barra body define o fechamento do corpo da página. E para completar, a tag barra HTML define o fechamento do documento HTML. Então, desta forma, apresentei o documento HTML e, por último, enchi de comentário para você ver como nós comentamos documentos HTML. Vou salvar, vou abrir aqui o browser. Veja que não mudou nada. E por que não mudou nada? Porque os comentários não aparecem para o usuário. Os comentários são pequenos textos que nós colocamos sobre o que foi feito, sobre o que nós fizemos no documento, para que um outro desenvolvedor, ou até nós mesmos, ao lermos o documento em outro dia, em outro momento, venhamos a nos lembrar, né, lembrarmos do que foi feito. Então, só deixa eu corrigir aqui, tag, né? Então, lembrarmos do que foi feito no documento. Naturalmente, não precisaríamos colocar esse monte de comentário nessas tags de estrutura, mas coloquei só para apresentar o comentário e para que você visse que ele não alterará na exibição. É só para o desenvolvedor que for trabalhando nessa página poder compreender como algumas coisas foram criadas. Naturalmente, uma estrutura básica de um documento HTML já é de conhecimento de todo aquele que já programa em HTML. Os comentários ficam para as partes que são, digamos assim, particularidades ou algo que não seja trivial de compreensão no dia a dia, no entendimento da programação, na linguagem que você está utilizando, nesse caso HTML. Como eu paro o Live Server? Então, botão direito, né? Tem Stop Live Server. Quando eu paro o Live Server, se eu vier aqui na página e der um recarregar, você vai ver que ele diz que não é possível acessar este site. Por quê? Porque o Live Server foi finalizado.
O Live Server é um servidor interno que ele instala para executar por dentro do Visual Studio Code os projetos web que nós estamos criando. Então eu vou voltar aqui, botão direito, e vou Open with Live Server. Vou executar novamente. Aí você vai ver que ele vai executar o Live Server e vai abrir a página. Aí agora sim apareceu. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero ter dado uma primeira visão de como nós instalamos o Visual Studio Code, como nós instalamos a extensão Live Server para trabalhar com Live Server dentro do Visual Studio Code, como nós executamos o Live Server sobre um arquivo para abrir esse arquivo via Live Server, e como nós paramos o Live Server, e como nós criamos um primeiro documento HTML básico, onde nós saímos já criando a nossa primeira página HTML. Obrigado a todos até aqui e até a próxima.